Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Continuidade aí na nossa leitura da carta aos Romanos. Hoje, a partir do versículo 18, capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: Porquanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Esse texto ele fala sobre a revelação geral de Deus em relação à sua vontade. Quando Deus ele criou o homem, ele criou um ser capaz de reconhecer e de entender a sua revelação. Quando Deus fez o homem, dotou ele de duas capacidades muito especiais, diferentes de todos os outros seres que ele havia criado. Deus deu ao homem a razão, ou seja, a capacidade de entender as coisas que acontecem ao seu redor, de raciocinar, de observar e trazer, através do seu raciocínio, o significado daquilo. O Salmo 19, primeiro, diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós nem precisamos ou nem precisaríamos de uma revelação escrita ou da obra do Espírito Santo para chegarmos ao entendimento racional de que tudo isso que existe, não só o fato de ter sido criado, mas a própria subsistência do universo, ela demanda, ela aponta para a existência de alguém que rege tudo isso, que é poderoso, que é todo-poderoso. Ou seja, nós nem precisaríamos da Bíblia ou da ação do Espírito Santo para chegarmos ao entendimento racional e mais do que lógico que existe um Deus. Mas além da razão natural, além do raciocínio, Deus ainda nos dotou de um espírito, de uma sensibilidade espiritual, capaz de perceber a ação desse Deus em nossa vida. E é por isso que no texto escrito pelo apóstolo, ele não se dirige apenas aos judeus, mas também a todos os homens de todos os lugares, a judeus e gregos, independente de sua origem, de seu credo, independente de sua nacionalidade. Nenhum homem é impune diante de Deus. Portanto, que tais pessoas são indesculpáveis. Esse é o termo utilizado. Somos indesculpáveis. Não temos desculpas que nós poderíamos dar a Deus, porque temos um entendimento claro. Somos capazes de perceber a sua revelação. Somos capazes de entender o seu caráter. Quando desobedecemos a sua vontade, não desobedecemos porque não a conhecemos. Desobedecemos porque queremos. Porque no fundo, em nosso DNA, está lá uma origem que não é desse mundo. O nosso espírito ele veio de Deus. Nós temos o DNA de Deus, temos a origem divina. Por isso a nossa consciência e o nosso caráter nos condenam quando fazemos aquilo que é errado. Independente de onde nascemos, independente até se ouvimos esse evangelho ou não, ainda assim somos indesculpáveis diante de Deus, porque tudo que ele fez, não só a criação, não só as coisas que nos rodeiam, mas o próprio homem foi feito segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Sabemos que existe um Deus, ainda que neguemos isso, ainda que possamos dizer, eu sou ateu, no fundo, em nossa alma, nós sabemos que há um Deus que tem uma lei moral, e sobre essa lei nós nos adequamos. Por isso, tudo que fazemos, mesmo que a nossa religião não seja a mesma, mesmo que a nossa origem não seja a mesma, mesmo que a nossa cultura não seja a mesma, em nossa alma, em nosso coração, sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Certo e errado, como assim? Certo e errado quando comparamos aquilo que fazemos com a vontade daquele que nos criou. Eu vou ler mais uma vez para que você possa guardar isso no seu coração. Pois
desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Meu amado, ainda que a sua fé seja pequena, diante de nós está a manifestação do poder de Deus para nos mostrar, para nos lembrar a cada dia que existe um Deus que não só nos criou, mas que cuida de nós, que nos amou e quer que você viva com Ele para sempre. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.